pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar sobre o custo do descanso. O verdadeiro descanso também tem um custo. Embora os promotores da autoajuda queiram nos fazer acreditar que podemos determinar nosso próprio destino e que o descanso é apenas uma questão de escolha e planejamento, quando consideramos isso, honestamente percebemos nossa incapacidade de trazer o verdadeiro descanso ao nosso coração. E vamos estar falando sobre a história de Davi, um trecho da vida dele e como ele descobriu o verdadeiro descanso. Isso aí, a história de Davi é fantástica, né, Pitu? É um rapaz que desde pequenininho ele recebeu uma missão especial do profeta Samuel, né, na época que o reino de Israel tinha escolhido Saul como o primeiro rei, e Saul começou a decair, começou a se afastar de Deus, e Deus manda Samuel escolher um dos filhos de Jessé para ser o sucessor. Um menino novo, estava no meio do mato cuidando das ovelhas, ele é ungido, só ele sabe da missão que ele teria. Enfim, depois desse dia, ele não teve mais sossego, porque ele começou a pensar em como ele iria concretizar esse plano de Deus, porque Saul ainda era o rei, né? Então, é que nem aquela história que você fala para a menina na escola assim, ó, eu vou ser sua namorada, só você ainda não sabe, né? Entendeu? Ele já era o rei, mas ninguém sabia, só ele, né? Então, o que acontece? Ele começa a tentar entender a missão dele. Aí acontece o episódio de Golias, que ele vai lá para a guerra e eles estão lutando contra os filisteus, aí ele mata Golias, aí Saul leva ele para o palácio, ele começa a tocar harpa para Saul, aí Saul começa a ficar transtornado e começa a querer matar ele. Quer dizer, Davi vai entre sucesso e perseguição, né? E vai cada vez mais crescendo, virando uma pessoa poderosa, tendo sucesso militar, até que chega um ponto que ele tem a oportunidade de matar Saul, mas não mata, e aí no final da história, Saul é morto. E finalmente, Davi é coroado como rei de Israel, e aos padrões do mundo, ele virou um rei. Ele virou um rei bem-sucedido, ele virou um rei que aí ele começa a conquistar as nações vizinhas, ele virou um rei que daí para frente todo mundo segue ele. Então, a lição dessa semana fala sobre o verdadeiro descanso. Então, aos olhos que são mais assim superficiais, a gente poderia dizer, ok, Davi finalmente encontrou descanso, né? Porque finalmente os inimigos dele foram mortos, Saul morreu, ele conquistou as nações vizinhas e agora ele tem descanso. Mas a gente sabe que esse não foi o verdadeiro descanso, porque a história de Davi se enrola muito mais a partir desse ponto, né? E olha só que interessante, todo ano, na primavera, já era conhecido e todo mundo sabia que era quando os reis tentavam dominar outros povos. Então, o povo de Israel também vivia nessa época aí, era a época deles ir em batalha e destruir ou conquistar outros povos também. Só que Davi, nesse ano, olha que interessante, ele não foi com o exército dele. E é muito comum o seu comandante, o rei, levar o seu exército e quando os caras estão lá batalhando, estão cansados, ter o seu comandante ali dando incentivo, dando apoio para continuar a lutar. Só que dessa vez ele mandou o seu general e ele ficou em casa. Ele não foi na batalha. Aí você vê, né? Aí o que acontece? É aquela coisa, né? É meio que, como a gente diz, né? A cabeça vazia, a oficina do diabo, né? Davi, na verdade, a decisão dele não ter ido para a guerra já mostrou um pouco da tendência dele de tá, como se diz assim, ficando conformado, ficando confortável com a situação, né? Então, daí é como se ele tirou um dia de férias ali para descansar. Aí ele está lá passeando no palácio dele, a cidade de Davi era uma cidade montanhosa, ele olhava de cima para baixo, ele viu a Batseba lá, tomando um banho, né? Aquela coisa, debate-se até se ela fez isso de propósito, se ela fez isso sem querer, mas a verdade é que ele fez o quê? Ele abusou do poder dele. Ele foi lá e falou, ó, quem que é aquela mulher? É a mulher de Urias, que é um dos capitães do seu exército, e ele conhecia quem era. Ele foi lá e mandou chamar ela e acabou tendo uma relação com ela, um affair com ela, né? Que foi justamente o que Samuel alertou os anciões de Israel quando escolheram Saul como rei. Se vocês tiverem um rei, o rei vai fazer exatamente como os reis dos gentios fazem, que é o quê? Abusar do poder. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí acabou ficando com ela e ela acabou engravidando.
né? Uma coisinha vai levando a outra. Aí, quando ficou sabendo, Davi tentou encobrir o que tinha acontecido, né? Encobrir esse relacionamento. E aí ele mandou chamar o Urias. Falou assim, Na guerra, né? Que o Urias estava lá na mandou guerra. chamar que o Urias estava na guerra, falou, chama ele, porque daí ele vem, fica em casa um tempo aí e tal, de repente acaba pensando que o filho é dele. Só que o Urias era um cara justo, um cara honesto, um guerreador. E a resposta dele foi, não vou deixar os meus homens aqui, porque como que eu vou deixar os caras aqui na guerra enquanto eu estou em casa, tranquilo, né? Só ali descansando, né? Tomando alguma coisa e comendo e com a minha mulher? Vitor, você sabe que está parecendo novela das 8 isso aqui, né? É um negócio louco. Porque que acontece? No segundo dia, Davi chama de novo Urias para um banquete. Aí o Davi pega e embebeda Urias. E fala, não, vai dormir na sua casa, vai descansar amanhã. E não, diz que ele dorme na porta do palácio para não ter relações com ela, né? Quer dizer, o contraste do caráter de Davi nesse momento, né? Totalmente sem descanso, totalmente tentando converter, e Urias sendo aquela pessoa que representa a justiça de Deus. Né? E aí não deu certo esse plano. Olha o que aconteceu, né? Uma mentira leva a outra, um plano vai a outro, querendo encobrir cada vez mais. Chegou a um absurdo de Davi chegar e falar para o comandante, manda o Urias lá na frente, no batalhão de frente. E esse batalhão de frente, aquele primeiro combate, a morte é praticamente certa. E a gente sabe que os generais ou os comandantes, os capitães, eles não estão lá na linha de frente porque eles estão comandando seus homens. E mandaram tirar também, Vitor, aquelas pessoas que ficam, como fala, que ficam dando cobertura para ele. Ele mandou retirar os amigos de trás. Foi um negócio totalmente sinistro, né? Exato. Ou seja, Davi, nesse seu pecado, nessa sua mente, nesse lado aí negro da vida dele, praticamente mandou matar o marido da mulher que ele teve uma relação. E o que acontece? A gente vê como é que ele estava no ápice do poder, e aí uma decisão de 5 minutos arruinou a vida dele toda. E aí começou a ter aquele efeito bola de neve. Quer dizer, ele ainda tinha o descanso de ser o rei, o descanso de ter um conforto físico e material, ele ter autoridade, mas ele passou a não ter paz com Deus. Então, Pitu, ele escreveu esse salmo, que é o Salmo 32. Eu vou ler um outro verso aqui para você ver a situação tenebrosa que ele começou a passar. Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó: como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Ele estava sendo hipócrita, né? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quer dizer, ele mantinha uma situação dúbia, né, como o rei de Israel, que era ungido pelo Senhor, e vivendo uma vida secreta. Ele, para você ter uma ideia, na Bíblia diz que ele escreveu o bilhete com ordens para matar Urias e mandou o próprio Urias levar o bilhete. Quer dizer, o cara estava levando a sentença de morte, né? Um absurdo, né? E olha o que diz aqui no verso 4, de 32:4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus estava clamando que aquilo ali fosse resolvido. As minhas forças foram se esgotando como o tempo de seca. Aí olha o que aconteceu. Ele diz aqui: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. E aí agora nós vamos ver como é que isso aconteceu, né? Foi a história do profeta Natan, que eu aprendi essa semana, Pitu, que era um rapaz novo. Que foi esse profeta Natan, provavelmente ele tinha uns 15, 20 anos, é um negócio fantástico, se você pensar. Porque foi ele que escreveu o livro de Crônicas, foi ele que viveu e praticamente ajudou a criar Salomão. Então era um rapaz jovem. E o que ele fez? Ele foi falar com Davi, e ele provavelmente ficou super receoso de fazer isso. Deus mandou ele falar. Foi lá e meteu o dedo na cara de Davi. Mas ele não chegou acusando. Ele contou uma história. Né? E a história foi qual? Foi aquela história que ele diz assim: olha, eu vou contar uma história para você, Davi. E havia um homem que tinha só uma ovelhinha. E ele cuidava dessa ovelhinha, ele amava ela, ele só tinha ela. Aí chegou um viajante que tinha milhares de ovelhas. E ele foi lá e tomou aquela ovelha daquele cara e saiu correndo. O que a gente tem que fazer com esse cara? E o que Davi disse? Esse cara merece morrer. Aí o profeta Natan disse o quê? Esse cara da história é você. Foi aí que caiu a ficha. Né? Agora, aí que está a diferença de Davi
para um pecador qualquer. Porque a gente pode falar assim, Deus perdoou Davi, então eu vou pecar também, depois eu peço perdão. Mas veja bem, Davi como rei, ele poderia ter mandado matar o profeta. Ele poderia ter falado, quem é você para me acusar? Mas foi aí que Davi caiu a máscara e o coração dele se quebrantou, como se fosse uma tigela de cerâmica, né? Caindo no chão, quebrando em cacos. Né? E foi aí que ele escreveu o Salmo 51, um salmo muito bonito e de total arrependimento. E tem versículos lindos, porque daí ele realmente mostrou o seu arrependimento, a amargura, o seu coração quebrantado. E só Deus que tem a capacidade de juntar esses pedaços para poder fazer uma pessoa nova de novo. Né? Só que Deus perdoa, e Davi realmente se arrependeu, ele teve essa amargura, só que as consequências dos seus pecados continuaram. E mesmo assim, olha só o que ele escreveu aqui, umas coisas muito bonitas. Ele pede para ser purificado, para ser ser limpo, que né, faz-me alvo, ficarei mais alvo que a neve. Né? Ele está pedindo, me limpa aqui, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o versículo que eu mais gosto, que é o 51:10, que ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E Deus realmente faz isso no ser humano. Se a pessoa se arrepende e pede com fervor e se entrega, e foi Davi que aconteceu. Ele se arrependeu dessa forma e Deus restituiu a alegria no coração dele. Amém. Só que sem a consequência. O que aconteceu? O filho de Betseba nasceu, só que ele foi acometido de uma doença e morreu. E diz, né, na Bíblia que Davi ficou meio que contrito e ele só conseguiu se rejubilar e voltar a ser ele mesmo depois que o filho nasceu. Né? Só que aí teve as consequências dos outros filhos, né, de Absalão, de Salomão, um se rebelou contra o outro pegou a meia-irmã, e tudo isso, e teve a consequência de que, né, o outro povo, esqueci o nome agora do cara, ia pegar as mulheres de Davi em público, né, e foi humilhar todas elas em público, olha só. Você vê, Vitor, o que a gente estudou 2 trimestres atrás, que é a história de Isaías, né, que foi o reino da Babilônia tomando, né, porque os reis estavam muito ricos. Essa história começou com a traição de Davi. Por quê? Porque aí o reino foi dividido depois que Salomão morreu, porque Salomão já foi colocado como herdeiro de uma maneira bem complicada. Teve que matar várias pessoas por causa de um ato de adultério. Davi perdeu completamente, né, a autoridade espiritual, mas Deus o restaurou, como você disse. Deus restaurou. Eu acho que ele aprendeu ali sobre o verdadeiro descanso. Não é um descanso condicional. Se eu fizer isso, Deus dá aqui. Não, é um descanso no qual eu sei quem me dá descanso, que é Deus. Ele falou assim, crie em mim um coração novo. Então ele está admitindo que só Deus pode fazer isso. Deus é o Criador e Deus é o Redentor. Né? E segundo, me dê um espírito inabalável, para que eu busque isso sempre. Né? Então o que acontece? Esse verdadeiro descanso, ele vai da nossa vontade de buscar o perdão de Deus e tentar voltar àquele estado que a gente havia no Jardim do Éden, de Adão e Eva, que eles viam Deus e se escondiam. Né? Então, o que eu acho bonito é que a gente olha para a cruz e a gente vê como que Deus está colocando o nosso coração de volta. Né? Você falou, quando a gente peca, nosso coração se quebra como se fosse um vaso de cerâmica. A lição termina com algo muito lindo. Eu gostaria de concluir assim, olha o que diz aqui, ó. Quando uma tigela de vaso precioso se quebra no Japão, a gente normalmente suspiraria e jogaria os cacos fora. Mas no Japão existe uma tradição chamada kintsugi. E essa tradição ela é especializada num negócio muito especial. Olha que interessante. Eles recriam cerâmicas quebradas, mas em vez de eles usarem uma cola qualquer, eles usam ouro ou prata derretido. Né? Então aqui, ó, o metal precioso como ouro e prata líquida é usado para colar as peças quebradas. Aí isso se transforma em algo único, uma obra de arte. Então é isso que Jesus faz. Só que em vez de usar o ouro e prata, ele usa o sangue dele. E ele começa a colocar o nosso coração de volta. Agora a gente tem que se arrepender. A gente tem que se jogar em cima da cruz, porque o grande problema nosso, principalmente a gente que mora num país civilizado, num país bem sucedido, tivemos carreiras boas, somos abençoados,
a tendência da gente parar de confiar em Deus é muito grande. E enganoso é o coração do homem, né? Todo bom dom vem de Deus, né? Todos os princípios que nos levam a desconfiar do ser humano, desconfiar de nós mesmos, confiar em Deus. Então, essa noção de que nós não vamos conseguir viver sem Deus, isso nos faz apegar a Ele, isso nos dá a verdadeira descanso. Porque, na verdade, não tem nada que você ou eu possamos fazer que vai fazer Deus nos amar mais. Mas também não tem nada que eu e você possamos fazer que vai fazer Deus nos amar menos. Nós já somos filhos, né? E a gente faz as coisas porque Deus nos dá a oportunidade, né? Então, o verdadeiro descanso é esse. Entender que nós somos pecadores, mas que Jesus pagou o preço e nós podemos viver de uma maneira aberta, de uma maneira real, de uma maneira vulnerável perante Deus. Porque Ele nos conhece, mesmo sabendo quão podre nós somos, Ele morreu por nós, né? E esses estudos nossos aqui revelam isso, né? De um lado, a condição humana, minha e tua, de todos nós, os ouvintes, que é uma condição podre, todos nós somos. Mas do outro lado, a condição de um Deus, né? Que é um Deus que não mediu esforços, se humilhou, morreu numa cruz, né? O trimestre inteiro passado foi sobre isso, né? As alianças, como Deus é um Deus previsível, como Deus é um Deus que promete Deus. Então, que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa continuar nos apegando cada vez mais a esse Deus, conhecendo Ele e não tendo medo de pedir perdão, não tendo medo de fazer coisas assim, né? Que a gente continue estudando e que a gente possa achar descanso na cruz de Cristo, né? Vamos orar, Vitor? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais essa lição. Muito obrigado pelo exemplo da vida de Davi e que, igual a ele, que Tu nos possa criar em mim um coração puro e renova dentro de mim também um espírito inabalável. Esteja com cada um dos ouvintes, esteja com cada um de nós essa semana. Em nome de Jesus. Amém.